Quinta do Esporte, são exatamente 20 horas. E assim nós estamos iniciando mais um programa da série Quinta do Esporte, aqui com o professor Edson Neri e os convidados. E hoje com um tema muito especial para os amantes do futebol, para aqueles que realmente apreciam o futebol e que desejam conhecer um pouco mais sobre como é que funcionam os sistemas táticos, né? Como é que funciona os modelos de jogo apresentados em todas as competições do futebol por esse nosso país e pelo nosso mundo. Então, inicialmente, eu quero aqui continuar agradecendo a todos que têm contribuído para o sucesso desse programa, participando, mandando mensagens, fazendo elogios, fazendo críticas, sempre buscando algo de melhor para que nosso programa possa oferecer cada vez mais uma contribuição maior para o sucesso do esporte. Então, aqui eu quero agradecer também, inicialmente, a todos aqueles que têm contribuído para o nosso maravilhoso projeto, que é o projeto do Itaparica Esporte Clube, lá na ilha de Itaparica. Então, quero aqui mandar um grande abraço para o nosso grande Edmilson, lá da Líder da Construção, né? Que está inaugurando agora lá um grande salão, do piso, considerado um dos maiores salões do Norte e Nordeste. Parabéns, Edmilson, e que a ilha realmente merece todo esse trabalho que você faz aí na ilha, incentivando os projetos sociais e o esporte. Um grande abraço também ao meu grande comunicador lá na ilha, o Giraia, o nosso historiador lá, o Gregório Gomes, todos os nossos diretores que também compõem a nossa equipe de trabalho, que estão aqui sempre também nos prestigiando, nos apoiando. Obrigado a todos. Então, fico muito feliz de ter essa companhia, esta participação de todos. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso programa. Já fiz aqui as nossas saudações, os nossos agradecimentos. Então, quero passar a palavra para que faça a sua consideração inicial. Primeiro, o professor Fernando Dourado, que é treinador de futebol, licença Pro da CBF, FIFA, Conmebol, com grandes experiências, passagens lá pelo futebol da China, dos Emirados Árabes, da Líbia e vários clubes aqui no Brasil, inclusive com alguns acessos importantes aqui dentro do nosso futebol. Professor Fernando Dourado, a palavra é sua. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Já é a terceira live que eu tenho a honra de participar. Eu tenho o professor Edson Neri como uma referência também, um professor de educação física, um educador, hoje um gestor de futebol e na gestão de um projeto que já saiu do embrião, né? Trata-se do Itaparica Esporte Clube, que será com certeza um clube que irá representar o futebol da Bahia da melhor forma possível. Agradecer ao professor Deto também, que vai abrilhantar esta noite, um ser humano fantástico, um grande profissional, tem uma história linda no futebol também, tem muito a nos passar nessa noite, nessa troca de ideias, de conhecimentos. Isso fará com que a noite fique um pouco melhor. Eu falo sempre, o futebol é um aprendizado diário. E hoje nós estamos aqui para essa grande troca, né? Antigamente, como eu falo sempre, né, Nery? No nosso passado, nós não tínhamos esse acesso com profissionais. Nós tínhamos que esperar os cursos que vinham do Rio, de São Paulo ou do exterior. Quando o nosso saudoso também, professor Barbosinha, trazia os grandes mestres, né, para ministrar palestras em Salvador. Então, hoje nós temos esse privilégio de estarmos aqui passando as nossas experiências, a minha experiência, a experiência do Deto, a tua experiência, Nery, também, que é sensacional, para os mais jovens, para aqueles que militam no futebol e aqueles também que já têm um lastro de experiência. Valeu, professor Fernando. É exatamente isso. É desses mestres que nós precisamos. Sem um mestre não tem o aprendizado.
Professor Deto Pereira, faça aí as suas considerações iniciais para o nosso público. Boa noite a todos, né, que estão aí ligados, conectados, e é uma satisfação muito grande. Eu agradeço a Deus, porque sei do caráter seu, professor, como um educador, né, como um professor já exemplificou aí, né, com vários trabalhos no futebol baiano, brasileiro, professor aí trabalhando no exterior também. Então, para mim é uma satisfação muito grande, né, interagirmos, trocarmos ideia. Eu tenho certeza que eu vou sair um pouco mais experiente hoje com esse conhecimento que vocês têm, capacidade. Para mim é uma satisfação renovada, mais uma vez, estar aqui, né? Esse programa muito importante. Eu sei da sua luta, Nery, né? Para poder organizar aí a equipe do Taparica, né? Que vai ser uma sensação nova dentro do futebol brasileiro, com certeza, porque está começando a se estruturar de forma correta, né? Com um grande gestor, com conhecimento e experiência, para colocar em prática juntamente com todos aqueles que farão parte, né, da diretoria, dentro de cada cargo, né, para que o Ilha seja uma equipe que venha para ficar e para ter muito sucesso. E estamos aí à disposição, né, para debatermos, principalmente dentro desses aspectos aí de modelo de jogo e da plataforma de posicionamento, que é o sistema tático, né, que muitos falam, né, dentro do futebol, e vocês veem que isso é de fundamental importância para que nós, treinadores, possamos colocar essas ações dentro do campo, né? Haja vista que a seleção brasileira, perdendo para a equipe da Argentina, depois nós vamos falar sobre isso aí, o termo de posicionamento que a equipe terminou em campo, né? Com certeza é um posicionamento tático diferente, que há muito tempo eu não via dentro do futebol. Então, o futebol tem muitas variáveis e nós, treinadores, temos que estarmos preparados para tudo aquilo que possa ocorrer no jogo, né? Pode perder o jogador, pode ter expulsões, pode ter uma falha individual, como houve com o nosso atleta, inesperada, e ficarmos atrás do placar, e aí vem o desespero, né? Eu duvido que o Tite tenha treinado essa equipe que terminou aí durante a partida contra a Argentina. Então, são aspectos bacanas, né, que a gente gosta, está no sangue o futebol, para nós debatermos aí. Com certeza eu vou aprender muito com vocês aí. Pois é, professores. Então, nós estamos aqui para falar hoje sobre sistema tático, né, e modelo de jogo. E para falar sobre sistema tático, eu entendo que é preciso a gente buscar lá na história, né, no início da chegada do futebol, a profissionalização, as regras, né? Então, quando os ingleses resolveram criar a regra do futebol, em 1872, né, no final do século XIX, e aí, de lá para cá, veio sofrendo todas essas profundas transformações, evoluções, né? E chega hoje ao modelo de jogo que nós estamos tendo hoje, né? Então, inicialmente, eu gostaria que a gente começasse a debater, até mesmo para aquele público leigo, né, que não conhece exatamente os aspectos do futebol, principalmente com relação às regras, né? Porque para que nós possamos criar sistema tático ou modelo de jogo, primeiramente nós temos que conhecer as regras do jogo, as regras do futebol. Então, todo grande treinador, ele tem que conhecer e interpretar muito bem as 17 regrinhas do futebol. E isso não é simples, não é coisa fácil, né? Então, nós temos primeiro, nós temos que adequar a esta realidade, ao nosso campo de jogo, e esse campo de jogo, que tem as dimensões nacionais e tem as dimensões internacionais, e que hoje a FIFA está querendo realmente transformar em apenas
um padrão único, né, que eu acho que é muito correto, né? É muito diferente. Nós pegamos um período ainda que tinha campos com dimensões nacionais, que tinha as máximas, os tamanhos máximos e o tamanho mínimo, né? Então, era tamanhos totalmente diferenciados, né? Onde se chegava um campo a nível nacional até poder ter até 120 metros de comprimento por 90 de largura. E hoje, isso... Cheguei a jogar, as medidas internacionais hoje determinam, né, que o campo hoje tem que ser 100 metros por 64, né? Então, veja bem, diante disso, além dessas dimensões do campo, ainda tem que analisar também o estado do campo. Se é grama natural, se é grama artificial, se a grama está baixa, se a grama está alta, se o campo é duro, se o campo é macio. Então, é uma série de variantes, né, que o treinador tem que estar preparado para analisar. Então, diante disso aí, eu gostaria que a gente começasse a passar para o público estas informações, né, de como se criar esse sistema, como esses sistemas foram criados e de que maneira esses sistemas hoje estão sendo aplicados aqui no futebol brasileiro e no futebol mundial. Com você, professor Fernando, nosso primeiro momento aí para falar um pouco sobre esses sistemas. Olha, debater sistema de jogo é algo essencial para o pontapé inicial, né? O sistema de jogo trata-se apenas de uma referência de colocação, né? Enquanto o modelo de jogo é um comportamento adotado por um momento específico do jogo, independente do seu esquema de jogo, né? São as variáveis do futebol. Eu acredito muito que numa montagem de uma equipe, você deve primeiro contratar jogadores que tenham a característica daquilo que você vai ter como proposta de jogo, né? Se eu vou jogar num 4-3-3, eu tenho que contratar jogadores, dois sistemas de jogo, 4-3-3, 4-4-2. Vocês podem ver o seguinte, nós voltamos de forma natural e agora que estão começando a comentar, o que se achava ou achavam ultrapassados, já tinha ficado arcaico para trás, que é o 4-4-2 e o 4-3-3, né? 4-3. Voltamos. Os pontas, né? Os extremos, né? Os extremos. Hoje, nós voltamos a jogar no 4-3-3 e no 4-4-2. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 4-3-2-1, né? Enfim, mas todo o esquema tático, eu falo isso sempre, em palestras, em debates, nas nossas trocas de ideias, de networks que nós fazemos, né, professor? Nas nossas licenças, que todo esquema tático é oriundo do 4-4-2. Verdade. Eu assisti 2 jogos na semana passada com um quadrado, 2 volantes, 2 meias. Os esquemas são variáveis. Eu com posse de bola, eu adoto um esquema. Sem posse de bola, eu adoto outro esquema. Sabe? Então, é algo muito complexo que, a priori, tem que ter assimilação da resposta de um grupo, né? Se não tiver a resposta de um grupo, por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Eu que trabalhei em país africano, com cultura árabe, trabalhei em país árabe como o Catar. Se nós adotarmos um 3-5-2, é um desastre. O árabe não assimila jogar com 3 zagueiros, zagueiro da sobra. Então, o futebol ele ficou mais rico em esquemas táticos, mas o nosso futebol brasileiro ficou pobre. O nosso futebol brasileiro está muito defensivo, perdeu aquela criação, sabe? Então, se nós continuarmos nessa forma de jogar, nessa forma de se pensar, porque hoje nós, treinadores, se nós perdermos 2, 3 partidas, é muito mais fácil demitir um do que demitir 30, 40. Então, está algo muito complexo. E, enfim, o futebol, os esquemas, os sistemas, eu acredito que eles precisam ser, acima de tudo, assimilados e dentro da sua proposta, como o professor falou
no que aconteceu no jogo do Brasil, foi aquilo que não se esperava porque não se treinou. Então você tem que treinar também o imprevisível, porque o futebol ele é imprevisível, ele nunca é previsível. Então você tem que estar preparado para a resposta e para a resposta e para se defender também. A pancada e a evolução. Você tem que estar preparado. Então, a Argentina, eu não acredito nesse... veio por uma bola. Não existe veio por uma bola no futebol. Veio com uma proposta de jogo para sair naquele momento certo, você entendeu? Subindo as linhas na hora certa e se defender em bloco médio e baixo para esperar e fazer a sua parte sistêmica de jogo justamente em cima daquelas peças do Brasil que eles neutralizaram. Essa é a minha visão de tudo que aconteceu naquele jogo e o que vem acontecendo no futebol brasileiro e no futebol mundial. Eu acho lindo esse trabalho sem posse de bola do futebol europeu hoje, quando se encaixa essa linha de 5, sabe? Isso é automatização, é disciplina tática, é treinamento. Sem posse de bola, eu fecho com essa linha de 5, um volante por dentro fechando. Quer dizer, isso é trabalho, isso é disciplina, isso requer automatização. Então, o nosso futebol brasileiro, ele está mecânico demais, voltou-se a ser ofensivo, só que não está sabendo jogar de forma ofensiva. Abriu para o 4-3-3, o 4-4-2, mas é defensivo o tempo todo. Beleza, professor. Professor Deto, fale um pouquinho aí sobre essa primeira fase inicial nossa aqui. Correto. Então, em termos de sistema tático ou plataforma, como eles estão colocando agora, né? Dizem que é o futebol moderno, né? Mas como o professor disse aí, nós voltamos a 50 anos atrás. Quando eu comecei a jogar no juvenil, fui campeão aqui no América de São José do Rio Preto, né? Há décadas atrás, atuava a equipe no 4-3-3, né? Com, naquela época, os pontas, né? Hoje extremos, né? Aberto, um jogador centralizado e os 3 homens de meio campo, né? Então, eu vejo assim, que estão dizendo que agora é o futebol moderno, né? As equipes colocando em prática. Mas, em primeiro lugar, eu creio que para nós colocarmos o nosso sistema, nossa ideia de jogo, os conceitos, nós temos que dialogar com os atletas, né? E dentro da formação do elenco, né, ter as características que venham de encontro àquela proposta que nós queremos colocar, né? É como o professor disse aí, se nós queremos jogar com extremos, tem que ter velocidade, porque em momentos do jogo nós vamos colocar profundidade, né? E para chegarmos ao ataque. Então, o futebol é feito de ataque e defesa, né? Da parte de organização defensiva e ofensiva, né? Com as transições ofensivas e defensivas, né? Então, dentro disso aí, nós temos que ter os jogadores que possam entender aquilo que você quer e, como o professor disse, treiná-los, automatizá-los, né? Para que de forma natural e também não tirar a essência do jogador brasileiro, do improviso, né? Como tem um Neymar aí, né? Nós estamos pobres nisso aí. Então, o jogador, às vezes a gente mecanisma o atleta, tem que deixar o cara criar, né? Tomar as decisões, né? As tomadas de decisões, saber como se expressar com o jogador, não com xingamentos, orientá-los, dar aquele apoio moral, mesmo no erro, para que o atleta não se acovarde, principalmente nas categorias de base, né? E às vezes os treinadores não têm aí melhor preparação, começa a xingar o atleta, amedrontar o jogador, e ele não se desenvolve na sua criatividade, né? No seu talento. Então é isso aí. Falando sobre o jogo do Brasil, né? Eu toquei num assunto que eu achei muito importante, que o Brasil terminou praticamente por característica num 4-1-5. Quer dizer, como que nós vamos sem construtores, sem armadores, somente o Neymar, que é um jogador que ele vai para cima, vai na vertical para dentro, né? É mais que um atacante do que um armador em si, e com
Richarlison, Firmino, Gabigol, Vinícius Júnior, então ficava, não tinha espaço, né? Então nós temos que ter, para a gente, princípios ofensivos, nós temos que ter abertura, para ter a penetração, para entrar na vertical, para fazer os passes, para tentar o objetivo que é o gol. Então, por isso que me chamou a atenção. E eu não vi analistas dentro do esporte falando sobre esse posicionamento, essa plataforma de jogo que terminou o Brasil, né? Uma crítica construtiva ao Tite, né, que hoje está aí defendendo a nossa seleção nacional, né, um treinador também como nós, começou lá com esforço, é um professor formado em educação física, mas que a gente tem que chamar a atenção, porque não é possível uma equipe como o Brasil, no final do jogo, desempenhar um posicionamento dentro do campo como aconteceu. Então, são variáveis que ocorrem, que eu falei aí com o professor tem falado, a gente tem que estar preparado, tem que estar treinado para situações que venham a ocorrer, né? Ou uma contusão, ou uma expulsão, você tem que mudar. Então, eu sou a favor de, quando a gente monta a equipe, a gente vê o perfil dos atletas dentro daquilo que você pretende trabalhar, né? Por exemplo, zagueiros rápidos, né? Com boa recuperação, porque às vezes está no mano a mano, no 1 contra 1, o jogador tem que ter ali, às vezes, vamos se dizer, num contra-ataque, você está num 2 contra 1, você tem que ter aquela inteligência tática de poder retardar para que se recompõe a equipe, uma série de fatores, né? E o futebol é bonito por causa disso aí. Tem muitas variáveis, muitos fatores, muitos conceitos e subprincípios e princípios defensivos e ofensivos que a gente coloca em prática dentro desses sistemas, para que os jogadores entram, possam se posicionar de maneira defensiva, que, como o professor disse lá, tem a dificuldade lá fora lá, de jogar com 3 zagueiros, então nós podemos, eu acompanhei bastante aqui no início de carreira, né, como treinador, observava hoje, né, já tem um outro nome isso aí, né, dentro, era um assistente, né, de observador técnico, né, hoje já se chama de outra maneira, mas então aí eu cheguei a ver muitos sistemas táticos, viu, 4-6-0, o Cabralzinho no Santos jogou no 4-6-0, daí eu falo aqui para você, o meio campo era Carlinhos, Galo, à frente jogava o Jamel, aquele menino que teve no Barcelona, o Giovani, o Robert, e tinha mais um jogador que jogou no Londrina. Então ele entrava no 4-6-0, compactava bem o meio campo, ganhava, ali geralmente dominava com vantagem numérica, e jogadores que chegavam na frente com facilidade, né? E depois, no segundo tempo, quando precisava, ele colocava a correria, que era o Macedo e o Camanducá. Então, só para dar um exemplo prático desses posicionamentos, isso não quer dizer que o Santos, naquela época, chegou a disputar o título, que foi prejudicado pela arbitragem contra o Botafogo, né? E perdeu aquele título nacional desta maneira, distribuído dentro do campo. Então, são muitas variáveis e, como eu disse, e quando a gente vai montar o plantel, de acordo com aquilo que nós queremos colocar, né? Haja visto o Abel hoje aí no Palmeiras, né? Os caras ficam criticando, porra, o português está mudando, quer jogar com 3 zagueiros, mas ele segura um zagueiro pelo lado esquerdo e solta o ala pelo lado direito. Então ele fica ali num falso 3 e coloca um atacante com velocidade pelo lado esquerdo, onde ele tem um zagueiro que fica mais lá, que é o garoto lá da base, de vez em quando, né? E com isso não fazem o 2 contra 1 em cima do garoto lá. Então tem muitas variáveis que ocorrem dependendo do jogo, se você está vencendo ou está perdendo, está jogando fora ou em casa, e aí o professor sabe disso aí, vai depender da parte financeira, né, do clube que você está trabalhando, dar as condições, né, de montagem de equipe, do elenco, de você ter aqueles jogadores que você quer, né, aquele jogador que é um armador, um construtor, um velocista, um goleador, né, um jogador que tem as características também para desempenhar esse sistema aí
por exemplo, um capitão que tem uma liderança, né? São variáveis, é muita coisa que envolve para você poder colocar, né, professor? Porque às vezes, se você treina, falta uma característica dessa num atleta, numa coisa, você às vezes aí é prejudicado, como teve a falha lá com o garoto Lodge, né? Até um bom lateral esquerdo, né? Foi bastante infeliz e com aquilo ali, pô, você toma um gol. Se o Brasil faz, era outro jogo. Ele tomou e complicou, né? E quase que tomou o segundo gol, tá? O Deto, Fernando, é exatamente isso, o futebol, essa maravilha toda que é o futebol, mas aí tem algumas curiosidades bem interessantes com relação aos sistemas, né? Aí, desde quando eu gosto muito da história, porque se a gente não for buscar lá na criação, onde surgiu, né, nós não chegamos ao denominador comum, né? Então, graças a Deus, eu tive o prazer de ter tido grandes mestres, né? Como o falecido Cláudio Coutinho, né? Zezé Moreira, né? Aimoré Moreira, né? Tive o prazer de conhecer essas feras, né? Parreira e tantos outros grandes nomes que são estudiosos do futebol. E aí, vendo essa questão, hoje, por exemplo, a FIFA considera que existem 12 sistemas, né, 12 modelos de sistemas táticos que a FIFA reconhece, né? E aí eu fico a interrogar aqui, coloco uma curiosidade para vocês também, né? Onde é que entra o goleiro no sistema? Todos os sistemas são elaborados com 10 membros, com 10 atletas. E aonde é que entra o goleiro no sistema, né? Então, que hoje está sendo muito importante na parte tática, né? Jogar o goleiro é fundamental, tem a visão principalmente no sistema de jogo. O sistema posicional, né? Então, diante dessa... Não lhe cortando, o nosso goleirão lá escalou o goleiro porque joga bem com os pés, melhor que os outros dois. Exatamente. Você vê a importância. Exatamente, professor. Então, como nós, como treinadores, a nossa missão é exatamente pegar o modelo de campo, o campo que nós temos, com aquela dimensão que nós temos, na condição que temos, de procurar aplicar as ações táticas para ter a melhor ocupação possível deste campo, certo? Para poder levar o proveito. Então, o goleiro tem evoluído tanto nos últimos anos e tem que evoluir muito mais ainda, porque ele já é parte do sistema. Afinal de contas, o sistema defensivo começa com ele. E é ele que orienta o time. Você vê o Henderson, né? Tranquilidade, como é frio, cara. Exatamente. Eu fico, olha, realmente, cara. Eu falo sempre que o goleiro coordena o setor defensivo. Então, o que acontece? Eu coloco essas situações aqui para vocês, para nós, o público que está nos acompanhando, e eu coloco exatamente o seguinte. Então, professor Fernando, professor Deto, como vocês têm em mente a construção de um sistema? Com você, Fernando, pode ir. Olha, você tocou num ponto crucial. Nós temos o hábito de falar 4-4-2, 4-3-3, 1-4-3-1-4, né? Senão o goleiro não joga, O goleiro não joga. Você está entendendo? Mudou a regra, são 10 agora. E o goleiro é um e o cara atua com a mão e com os pés. Exato. Entendeu? É por isso que nós temos que ter essa sintonia, esse feedback. Eu trabalhei com um goleiro recentemente no Clube do Nordeste, que ele vinha debater comigo a visão que ele tinha do jogo. E aí tem o Evandro também, que entrou, que sempre já trabalhou comigo umas 3 vezes. Eu gosto de trocar essa figurinha com o treinador de goleiros, eu gosto de trabalhar, tá aí o nosso querido Adriano Dantas, treinador de goleiros. Justamente por isso, a visão ampla do jogo. Ele é o homem que fala, que corrige o setor defensivo. Essa saída de frente, né? Bloco alto, ele está de frente para a jogada. Essa sintonia, esse feedback que ele tem que fazer, essa construção. Prever o que pode acontecer. Exatamente. Então, o modelo de jogo, o sistema de jogo que você vai criar
começa sempre do setor defensivo. Quando nós vamos implantar o nosso primeiro trabalho sistêmico numa pré-temporada, quando você já entra no treino integrado a partir da segunda semana hoje, que antigamente o preparador físico tinha praticamente, né, Deto, aquele mês todo para fazer... O analítico, né? O analítico, aqueles testes todos, na época do... já passei por isso, Matsudo, o teste Matsudo... Tiro de 1000, tiro de 400... Então, ele, naquilo que ele acredita como proposta de trabalho, na parte física, a primeira semana... E na segunda semana você já começa a entrar com os treinos integrados. Então, Nery, respondendo a sua pergunta, eu começo sempre arrumando aquilo que organizando o meu treinamento em cima daquilo que eu acredito. Ser setor defensivo contra setor ofensivo, em cima dos esquemas que eu vou adotar. O 4-3-3 treinando 3 atacantes com 2 meias e 2 volantes, e inverto. Faço uma linha de 4, coloco 2 volantes e vou fazendo essas variáveis. 6 contra 4, 4 contra 5. E aí você vai fazendo quebra de linhas, vai fazendo subtreinos, né, que depois você transforma para o jogo. Para o jogo. Aí você vai fazendo a automatização até chegar no trabalho de amplitude. E é de suma importância isso aí. Goleiro, 4 contra 4, 3 contra 2, enfim. Isso. 5 contra 5. Isso. Os joguinhos. Aquele alemão, né? O alemãozinho que de meio campo, que aí você obriga, mete pressão lá, que o goleiro tem que jogar com os pés. Importantíssimo para a saída de bola do adversário. Aí você já pressiona lá e pega para capar, velho. Se vira, velho, é o jogo. Intensidade, com início, meio e fim. Quando chegou no Brasil, quando os trabalhos reduzidos chegaram no Brasil, faziam de forma empírica, sem objetividade. O trabalho reduzido, ele tem que ter objetividade, ele não pode cair. Isso é verdade. Hoje não, né? Você já faz de acordo com o que você vai jogar e espera. Isso, com aquilo que você tem como proposta de jogo. Não. É sempre no campo pequeno para depois... Professor, por isso que a importância desses cursos, né? Essas formações que nós estamos fazendo, esses cursos, passa tudo isso aí. Exatamente. Eu sou a favor do estudo, eu sou a favor da ciência, entendeu? A construção de jogo... Para poder trabalhar a força, né, professor? Isso, tem que ter um espaço maior, né? Se ele fica mais reduzido, aí você... Então, para você montar uma equipe, você tem que começar sempre o seu sistema de jogo, defesa, contra-ataque, naquilo que você tem como proposta e características. Aí você abre ali, você vai organizando seu 4-3-3, seu 4-4-2, fazendo quebra de linhas, organizando no pequeno espaço, defesa, contra-ataque e usando sempre os goleiros. Quando eu cheguei na Líbia, olhem só a minha observação na Líbia. Eles treinavam analítico, defesa, contra-ataque, sem goleiros. Eu disse, mas como é que vocês fazem um trabalho sem o objetivo? Se você não tiver o goleiro, você não tem o objetivo, você não tem a motivação que é o futebol, né? Ataque e defesa, chega ao gol, né? Exato. Aí lá no clube eu mudei, eu reuni os treinadores. Não, o obstáculo, a motivação é justamente o goleiro. Entendeu? Então, você vai mudando essa ideia de trabalho, essa ideia de conceitos. Não é que você vá mudar. Colocando regras, né, professor? Isso, mas você vai quebrando paradigmas. Objetivos, né? Em cima daquilo que você acredita. Fazendo os seus treinamentos com objetivos. Um treinamento ele tem que ser... Hoje o futebol cobra intensidade. Mas tem que ter um início, meio e fim, objetividade acima de tudo. Senão muita intensidade, professor. Muito resultado. No final é o jogo. Então tem que ser trabalhado em cima daquilo que você se propõe. Pode falar, Beto. O Mourinho trabalha muito no consensual, né? No global, né? Já entra com a bola, tudo, né? Mas eu vejo assim, professor. Nem todos os jogadores chegam até nós. Eu trabalhei com muito sub-23 aqui em São Paulo. E os jogadores, às vezes, estão precisando do analítico, que você tem que ter uma atenção. Hoje eu fiz curso lá do analítico. Não pode, porque mesmo na bola parada você tem que posicionar uma série de fatores. Veja bem,
Então, chegam atletas sob a sua responsabilidade que não sabem bater na bola, não tem uma fundamentação. Né? Oriundos E da divisão você de tem base que fazer não a estão fazendo o correção. repetitivo e a correção, as correções. Então, professor, por isso eu não recrimino, mas com certeza nós não podemos perder muito tempo, né? No analítico também, né? A não ser nessas correções, porque nós podemos dar jogos de 8 contra 8, com 4 gols, 4 goleiros, assim, Visão 8 contra 8, com 4 visão equipes de 8. Forçando a visão periférica. Aí você centraliza ali no gol de saída e você vai tá livre. Você toca livre. As outras 3 equipes, somente um toque. E aí muda. Você trabalha 8 minutos isso aí, então vai dando o quê? Vai dando a resistência que você quer de oxigênio, entendeu? Aí você faz outras atividades dentro daquilo que você quer para melhorar mais a força, para ter mais espaço, amplitude, de lançamento, velocidade. E falando no outro metodologia também, né, que tem a analítica, tem o integrado, né? O integrado e o consensual, o global. E o sistêmico. E eu, como preparador físico também, né, sistêmico, o global. Então, veja bem, eu fiz umas atividades, eu conversei aqui com um atleta que chegou em minhas mãos, irmão do Duda, aquele rapaz do atletismo, que foi campeão mundial lá e saltava muito. Aí eu fiz, naquela época, já faz um tempo, né, umas avaliações de salto vertical, horizontal. Aí, pô, rapaz, os jogadores nossos saltando 2 metros e pouco, o Criolinho 3,5 metros. Eu falei, pô, o que você tem mola na perna, velho? O que você faz? O irmão dele já é o cara com a força tremenda no salto. Eu falei, o que você faz tanto que te dá essa potência, essa força? Eu gosto sempre de dialogar, de buscar informações, isso é muito importante. A gente sempre está aprendendo, até mesmo com um atleta, né? Aí ele me falou, professor, é o tiro de 160 metros, professor. Tiro de 160 metros. O que eu fiz? Aí, por isso que eu falo, nós temos que ter criatividade. Nós temos que ter criação. Aí o que eu fiz num treinamento integrado, com bola, os fundamentos, e acelerações e desacelerações, né? Que aí fortalece os músculos anteriores quando você acelera, e a frenagem, os músculos posteriores, que é o músculo do arranque. Mudando de direção, com metragem de 3 a 5 metros, mudando de direção, e colocando um jogador com a bola lá sem atividade, e o cara fazendo aqueles 160 metros, mas mudando no jogo em si. Você não corre em linha reta só, pô, né? E só um parêntese. E aí, porra, o cara finaliza, o cara sobe de cabeça, o cara toca, e ao mesmo tempo fazendo as frenagens, movimentando, pô, os caras, pá. Por isso que eu falo, se você colocar o cara correndo, volta do campo, o que vai acontecer? Não são os movimentos do futebol, você perde muito tempo. Principalmente jogadores profissionais que já se adaptam rapidamente, já tem aquela base, o embasamento aeróbio, de força, que pode ser melhorada, mas que, né, é uma série de fatores. Então, nós, professores, educadores, treinadores, temos que estar atentos a tudo isso aí, professor, para colocar em prática e explicar ao atleta. Quando você vai organizar um macrociclo de trabalho, você precisa sentar com o seu staff. O treinador precisa conhecer valências físicas, trocar ideias com o seu preparador físico, com o seu treinador de goleiros, a valência que o seu treinador de goleiros vai usar, as valências que serão usadas pelo seu preparador físico, você vai encaixar no seu treinamento. Você vai organizar isso já no seu macrociclo. Se ele fizer um trabalho de força, de manhã, e às vezes, você vai fazer um trabalho de resistência de tarde. Se o trabalho não for equacionado e equilibrado, não flui. Por isso que o nível de lesões hoje caiu muito, porque já existe esse feedback entre treinador e preparador físico. Eu fui preparador físico. Muito, né? É importante essa troca de ideias no planejamento, na montagem de um... Isso é importante, né? Dá um embasamento, né, professor? Exato. Verdade. Bem, pessoal, o papo muito importante, porque aí é o volume, intensidade, né?
adaptação. Então, veja bem. E olha, eu estava até ouvindo hoje. Nós estamos aí em cima com um cara que foi um exímio preparador físico, ele está só ouvindo. Não, ele viu a equipe do Barretos, dirigida por mim, né? Jogando, rapaz. Jogando pela Rede Vida, né? A Rede Vida cobria muitos jogos. E ele falou, pô, esse time teu está precisando de um pouco de potência aí, ó. Eu poderia estar bem famoso, mestre, com inúmeros acessos, ser bem preparador desse. Nery não é, mas Nery eu trabalhei com um grande não. preparador físico aqui, viu? Nery foi um dos melhores, Nery foi um dos melhores da Bahia, viu? Grande então, veja bem, agora como um presidente, ele foi um treinador, foi um preparador, é um homem que estuda, um homem pós-graduado, de competência e também o caráter, porque o importante hoje dentro do futebol, nós temos que dar muito valor a isso aí, né? Acima porque de muitos tudo. Estão aí para desviar, prejudicar os clubes, né? É duro. E nós tocamos nessa ferida aí, às vezes nós não somos bem quistos aí para receber convites para trabalhar, então é perigoso. Eu, às vezes, bato um pouco de frente aí e eu fiquei sabendo aí de um pessoal aqui me dando umas informações assim. O cara é complicado, o cara... eu falei com o Nery, então tudo isso aí faz parte, né? Como o treinador tem que ganhar o vestiário, você vê o Gaúcho agora. Bem, pessoal, eu sei o Gaúcho que o agora, ele é um homem de vestiário. O Neto, eu sei que o Pablo... O Alexandre é o assistente dele. O papo do futebol é muito fantástico por isso, porque abre um leque e aí o tempo passa voando. Vamos sair fora do... o tempo passa voando e a gente tem que ter um certo controle da didática aqui, da metodologia, para que a coisa funcione, né? Para que chegue para o torcedor, para o nosso assistente, o nosso público, né? O que há de melhor de informações. Aí, essa construção do sistema passa por esses mecanismos, né? Todos esses mecanismos. Passa por tudo isso, né? A preparação, né? Do atleta e passa por enfrentar todos os outros sistemas externos, né? Que é muito mais complexo ainda, né? Mas aí eu quero colocar aqui para vocês, e para o público, o seguinte: o futebol, por se tornar o produto mercadológico que se tornou, o grande produto mercadológico do planeta, o futebol foi criado esses sistemas e foi criado essas nomenclaturas exatamente para facilitar a vida do torcedor, para facilitar a vida da imprensa, para facilitar a vida daqueles que acompanham o futebol e não conseguem compreender o que está acontecendo ali dentro das quatro linhas, né? Então na verdade, esses sistemas são oriundos... quando surgiu o futebol em 1872, lá na Inglaterra, que regulamentou e regularizou o futebol... Lá criou as regras, né, professor? Falaram que parece que surgiu na China, né? Não, essa história é muito longa, né, Débora? A gente vai aí para buscar a história da descoberta da bola. Né? Da bola. O Charles Miller já trouxe. Mas aí, em 1872, a Inglaterra criou as regras do futebol. Então, naquele momento, quando se estabeleceu pela primeira vez um futebol jogado com 11 atletas de um lado e 11 do outro, e que antes não tinha limites, às vezes era 30 de um lado, 20 de um lado, 30, e aquela, né? Mas mesmo assim, a característica toda do futebol era meramente ofensiva, tá vendo? Então, botava 1, 2 para cuidar da defesa, e o resto era tudo atacante. Todo mundo partia para cima lá para poder fazer os gols. Aí foi evoluindo até chegar a lei do impedimento, né? Então, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês, para a gente debater, é exatamente o seguinte. Dentro dessas regras, a regra 11, a regra do impedimento, ela cria uma situação muito, muito complexa, muito difícil dos treinadores assimilarem e fazer com que os seus sistemas de jogo alcance a maior
o maior espaço do campo possível, aproveitar o maior espaço do campo possível para poder tirar proveito desta linha do impedimento, né? E aí o que acontece? De que maneira é que nós devemos trabalhar os nossos atletas, educar os nossos atletas, se aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo que os nossos atletas, lamentavelmente, treinam muito pouco, trabalham muito pouco. Futebol brasileiro é um tremendo atraso em termos de trabalhos. Não tem um trabalho técnico eficiente, não tem um trabalho físico eficiente, trabalho tático, o trabalho psicológico, o trabalho do fundamento. Os fundamentos é necessário demais para você aplicar qualquer sistema tático. Como é que você vai aplicar um sistema tático para um atleta? Coisa, o Mourinho, na realidade, né, professor? Não cortando o senhor. Mourinho quer já entrar no sistêmico lá, no consensional, no global, já. E se o jogador não tem fundamento, não sabe passar a bola? Porque tem muitos craques lá que chegam na mão dele, dão uma ajeitada, nós aqui é outra realidade. Professor, então o jogador chega aqui não sabe, base que não está fazendo o trabalho de correção repetitivo. Deto, então exatamente essas condições é que nós temos que analisar. Sim. Quando nós aqui no Brasil chegamos para administrar um clube, qual é a condição daquele clube? Certo. Que nível ele está? Que competição ele vai disputar? Verdade. Qual é o nível do atleta que nós desejamos ter? Calendário, né? Então se eu tenho um atleta que ele domina os fundamentos, é um atleta que ele trabalha bem com os dois lados, que ele tem uma antecipação muito boa, que ele tem um domínio da bola muito bom, que ele tem a condução da bola. Da aptidão também, né, professor? Se é lento ou se é rápido, né? Então, são variáveis, essas variáveis todas que provocam a criação do sistema. Então, eu quero... onde não tem aonde correr, né? A parte física, técnica, tática e mental. Quer dizer, às vezes ele é técnico, mas não tem a aptidão para desenvolver. Então, Deto, mas nós vamos colaborar um pouco com o público que está assistindo, vamos fazer o seguinte... Dentro dessas nuances todas, diante desse quadro todo que nós encontramos aqui hoje no Brasil, como nós, treinadores, devemos buscar qualificar as nossas equipes dentro de um sistema que seja realmente o melhor para a equipe? Como você pensa dessa forma? Então vamos falar um de cada vez, né? Vamos começa aí com... Vou começar com o Deto mesmo. Começa com o mestre. Começa aí, o mestre é próximo, tem licença da UEFA, tudo. Eu estou observando primeiro, aí eu toco a bola. Eu estou aqui para aprender com você. Eu acho que eu sou um pouquinho mais novo. Eu tenho 49 anos ainda. É verdade. Então, falando nisso aí, professor, é fundamental que se tenha um trabalho de base e profissionais com boa formação, né, para poder colocar em prática, né, os fundamentos, a captação também dos jogadores, ter profissionais que vão lá atrás, e aí, dentro disso aí, como um inteligente que o senhor tá aí, vai fazer aí no clube, nosso novo clube aí, e uma equipe que possa, em todos os aspectos, psicológico, físico, social, desenvolver, né, de maneira considerável, para que esse jogador, quando chegar no profissional, já tenha um bom embasamento ali, para que a gente possa colocar em prática com mais facilidade, não perder tanto tempo, né? Era como o Tele no São Paulo, pô, ele pegava o Cafu lá, o Cafu tinha que ficar fazendo 100 cruzamentos. Eu estou fazendo o curso, terminando lá com o Ronaldo Luiz, e o Ronaldo Luiz foi categórico. Falou, Tele, velho, ficava e cobrava, e vai, o cara melhorava. Então, por isso que eu disse, automatiza. O analítico, não podemos abrir mão, não pode, não tem jeito, pô. Tem jogador que tem o dom, tem tudo, mas tem que ser as suas potencialidades desenvolvidas, suas habilidades, né? E automatizar, né? Tem profissionais aí que nos cursos falam que não existe esse negócio de automatização. Você não vê no vôlei? O cara faz a jogada automática, ele dá o passe para trás, o outro já chega, já vai. A automatização é o repetitivo.
Que credencia. Aprender a dirigir. Você não sabe se você põe se você freia, se você passa a marcha, né? E depois não automatiza tudo, você faz tudo automático. É a mesma coisa o atleta em si. Então, precisa os profissionais, mesmo da equipe profissional, botar o dedo nosso ali na formação desses jogadores ali, colaborar com esses cursos que nós estamos fazendo, de ver que é muito importante desenvolver esses atletas, fundamentá-los sobre todos os aspectos, né? E até ouvi hoje uma reportagem, eu estava lendo, o Procópio, que foi antigo jogador do Cruzeiro, agradecendo o Gerson dos Santos, que foi treinador meu, que ele jogou até na época do Garrincha, ele contava muita história do Garrincha. Aí ele era centroavante, o Procópio, ele colocou de zagueiro central, e o cara, foi o Procópio do Cruzeiro, zagueiro campeão. Então, é uma série de fatores que nós temos que estar, nós profissionais, preparados para saber que, às vezes, o atleta está numa posição que não é aquela, que ele tem um melhor rendimento, enfim, e no todo, dentro do nosso posicionamento dos atletas, elaborar com os jogadores que nós temos em mão as características individuais para o coletivo, que ele tenha um bom rendimento, uma boa performance e venha atingir um nível melhor de produção que é possível. Então, nós, treinadores, somos responsáveis por isso aí. Por isso que é importante, nós tivemos a oportunidade, nós três aí, de sermos preparadores físicos, né? De hoje está aí, buscando uma posição como treinador. Está difícil o mercado, muito competitivo, então nós temos que estar sempre atualizando. E desonesto, só um parêntese. E desleal, né? Porque eu já tive em clubes que companheiros nossos de profissão ligavam após uma derrota, perguntando para o meu preparador físico, fala com o homem aí para ver se me leva para aí, é brincadeira, tá velho. Longe, eu não acho, não acho. Eu fico longe disso aí, fico quietinho, também. E é por isso que, às vezes, é a dificuldade que a gente encontra, professor. Eu não sei se, dentro daquilo que o senhor me perguntou, se eu, talvez não com as palavras, mas com a experiência vivida, né? A gente poder ter colocado isso aí, para desenvolver uma melhor maneira de tirar o máximo da equipe, né? Porque às vezes você entra num posicionamento ou numa plataforma, né, como dizem hoje, de posicionamento ali, né? Então agora eu vou colocar o goleiro, né? 1-4, 3-3 e às vezes 4-4-2. A coisa não tá boa. Eu até falei com o professor outro dia, eu terminei um jogo aqui em São José do Rio Preto no segundo tempo e a coisa estava perdendo de 1-0, começou o jogo perdendo e eu tive que mudar. Eu fiz coisa que eu coloquei 2 atacantes dentro da área, um jogador rápido pelo lado e um ala que era muito veloz. Ele era ponta, mas quando ele joga lá com muita velocidade, ele precisava de espaço para poder se desenvolver. Então eu botei ele como um lateral. E aí pressionava o adversário ali, não tinha saída para o adversário. E aí viramos o jogo. Então essas coisas ocorrem, né? São vitórias, derrotas e empates, nós treinadores. Mas é aquilo que eu quis dizer. Aí terminei um jogo com 3 zagueiros lá, segurei um lateral, soltei o outro, os 2 volantinhos ali, um meia ali por trás desses atacantes, acabou fazendo o gol. Então são coisas que é possível se fazer, mudando pouca coisa, às vezes com os mesmos jogadores que estão em campo. E mesma coisa já aconteceu também, de eu entrar num 3-5-2, sendo que é importante isso aí, viu? Salientar isso aí, que quando você coloca esses jogadores como falsos zagueiros, mas que são, por exemplo, volantes, que atuam como volante, fazendo o papel de caçador ali, como os zagueiros. Entendeu? Esse 3-5-2 nós temos que automatizar muito, treinar muito para ter muito. Porque ali, dependendo do adversário, você solta. Você solta ele como volante, faz a linha de 4, restabelece. Entendeu? Então, hoje em dia tem muita coisa, viu? Tem lateral que joga ali pelo franco, faz as ultrapassagens, tem o construtor que vai por dentro, né? Eu até estava vendo o Jardine ali, e ele treina isso, viu? Com aquele lateral lá que era do Corinthians lá. Ele faz bem isso, o garoto vai por dentro, faz gol, constrói, né?
E é por aí, meu amigo. É muita coisa, né? Muitas variáveis, né, professor? Muitas variáveis. Muitas variáveis. Desculpa se eu não pude responder aquilo que o senhor perguntou. Tranquilo, Deto. É isso aí. E, professor Fernando, como é que você pensa nessa criação dos seus sistemas? Olha, Nery, de jogo? Parte do princípio da divisão de base, tá? Aquilo que eu acredito como conceito... Lhe interrompendo aí, aqui tem um camarada que estava acompanhando aqui, me esqueci o nome dele, e ele está falando exatamente isso, que o problema todo do nosso é exatamente na base, né? É o Robert, aí, é um garoto de 15 anos que quer ser treinador, hein? Está estudando para ser treinador, que bacana. Isso que é importante, ele iniciar cedo e antecipar estudar. Então, nós vamos fazer breve um programa aqui, exatamente sobre a formação de base. Isso. Como é que os clubes deveriam trabalhar para formar os seus atletas. Tá, é um fiasco. E um fiasco. É um fiasco hoje no Brasil. Na nossa live, continuar. Na nossa live pode continuar. Também está aí o nosso querido Lau, que jogou no Náutico, jogou no Mojimirim, no Bahia. Lau jogou com o Leto, jogou com o Rivaldo. Lau, Pernambucano. Eu tô lembrado dele, viu? Lau, por isso que eu falo. Então, o Mojimirim trabalhava com o Vadão no 352 Carrossel Caipira. Então, eu acompanhei acompanhei o Lula Pereira também, que fazia um 361, com volantes fazendo o papel de zagueiros, para ter uma melhor saída, todas essas coisas. Então, são coisas importantes que os atletas que é do mundo da bola, eles sabem que a gente está falando. Então, vamos lá. Então, parte do princípio daquilo que eu acredito como conceito, aquilo que eu implantei no exterior como coordenador geral de um clube, como treinador do profissional. As categorias até o sub-14, muito trabalho de correção, a bolinha de borracha que não se usa mais, entendeu? A sequência pedagógica, como é a sequência pedagógica? Começar de baixo para cima, passe curto, passe longo, peito, médio, aprender a entrar para a bola, como eu vou entrar, a recepção. E a partir dos 15 anos de idade, introduzir a parte tática, o sistêmico. Você vai trabalhar, você vai começar sempre com o produto inicial, que é o 4-4-2, a origem. Você vai introduzir a parte tática a partir dos 15 anos. Eu acho criminoso um treinador de base falar com um garoto de 12 anos, faz uma diagonal. Não tem condição. Deixa o garoto definir. É o que está faltando no futebol brasileiro. É o lúdico, é o recreativo, o repetitivo, as correções, a bolinha de borracha, na sequência pedagógica, passe, peito do pé, coxa, peito, impulsão. E aí, professor, que entra a parte analítica que eu falo que nós não podemos tirar essa metodologia. A parte analítica com bolinha de borracha, o 1 para 1, o 2 contra 1. Bolinha de tênis. Bolinha de tênis, para automatizar, entendeu? Isso. E aí você vai fazendo o trabalho de construção até chegar no profissional, nas diversas categorias. A pirâmide de construção. Essa pirâmide de construção eu criei na Líbia com um macrociclo de 6 meses, com reuniões com os professores, reuniões com os atletas, porque não adianta você passar uma ideia se não comprarem a ideia. Verdade. Então, tem que aceitarem. E o atleta gradativamente vai chegar no profissional adaptado e acabar esse paradigma. Só pode jogar no profissional se tiver 17, 18. Se tiver 15 anos e tiver qualidade, sobe o garoto. Ele vai comer. Deto, quando eu chego num clube profissional, a primeira coisa que eu faço, eu quero saber quais são os dias do treino dos juniores e do juvenil. Eu desço e vou assistir. No Sergipe, que eu estive agora ano passado, eu peguei um garoto, Muribeca, atacante, nunca tinha treinado no profissional. Aí eu fazia o rodízio. Eu vou avaliar a parte técnica do atleta e o comportamento. E vou puxar. 3 sobem, toda semana 3 sobem para o profissional. Então eu estou motivando a base. Esse intercâmbio que o treinador do profissional tem que ter
com juniores, com Sim. juvenil, com infantil, quebrando Tem que ter. paradigmas. Eu trabalhei em alguns clubes Sem dúvida. que eu subi jogadores de 17, 18 anos, coloquei em jogo, a torcida grita, é louco, é maluco. Uma semana depois, Não, o Fluminense do cansei Rio de tava lançar consagrando garoto de jogador. 16 anos. E você está entendendo? Jogar futebol não tem idade, mas para isso você tem Lógico que que preparar uma base sólida, tem que ter tempo de trabalho. Os treinadores da base hoje, Deto e Edson, eles estão sendo contratados para dar resultado. E base é para formar não jogadores, pode. é para formar Aí pergunta atletas. como foi, viu, professor? Eles perguntam quanto foi, não pergunta como foi. Como Teria foi? que perguntar como foi. Quantos jogadores Estão se vão desenvolvendo? subir e quantos jogadores vão Porque, servir para o profissional de forma eu vou dizer um gradativa. negócio para o senhor. Um certo tempo, eu falei com o presidente. Falei, olha, presidente, nós não fomos campeões aqui, mas o senhor pode ter certeza que sairão dessa base aqui jogadores. Aconteceu aqui no Rio Preto, com 2 zagueiros, que era o Éder Baiano e o Jefferson, né? Inclusive, deu o título inédito para o Rio Preto na primeira divisão. Foram jogadores que passaram na base comigo. E eu falei isso para o presidente. Às vezes os resultados não eram aqueles tão... Falei, mas vai sair jogador. Mesma coisa no América, saíram o Fred para a seleção, o Alcides Eduardo, no Mirassol Marcelo Matos, o Glauber, tudo jogador internacional de time grande. E às vezes você não é campeão, pô, mas você forma um atleta. Eu tive em País então, agora... Deco, então, desculpa te cortar. Eu tive em País agora aí, clube de 1948, que nunca tinha colocado jogador na seleção nacional. Nós colocamos 4, então, Deto. Produto de trabalho, Deto. Produto de trabalho. E acreditar e dar oportunidade ao garoto, que tem um potencial ali, que ele antecipa. Você vê o Pelé, com 17 anos, fazendo tudo aquele que ele fez, né? O Ronaldo Fenômeno, mesma coisa. Então, tem jogadores que demoram um pouco mais para amadurecer, outros não. Já acontece antes. Então, você tem que ter essa percepção, mas só essa sensibilidade. Se nós dermos lastro para o garoto. Oportunidade e aquilo que eu falei, né, professor? Não pode, com essas crianças, inibi-los com xingamentos. Não. Tem que ter disciplina, mas seriedade. Educacional, tudo entra. Se não sabe o que acontece, professor, eles crescem no Itabarica, vai ser esse. O princípio vai ser esse. Tem que ser isso. A parte educacional, né? Mas é isso aí, lógico. Bem, principalmente um presidente preparado, né? Que sabe tudo de gestão. Presidente gestor. Vamos fazer média, né? Mas é o sonho. É verdade. É o que mais tem no futebol. O Deto gestão. Deto e Fernando e o público que está aqui nos acompanhando. Nós temos que analisar o seguinte. Sistema é uma palavra muito pesada, né? E o sistema é aplicado em todas as atividades da humanidade, né? Isso. É verdade. E aí o que acontece? Né? O que acontece? Dentre os grandes nomes aqui do futebol brasileiro, eu não vou citar o futebol internacional, mas vou citar o futebol brasileiro, que eram profundos estudiosos e que eu tive o prazer, como o próprio Cláudio Coutinho. Conviver, né? O Cláudio Coutinho trouxe algumas novidades para o mundo do futebol, né? Ele criou aquele termo, o overlap, criou o termo, né? o ponto futuro, né? Isso. E aí, é bom que a gente reviva isso, porque hoje em dia, por causa do produto mercadológico do futebol, é criado toda uma série de estatísticas, de números, e as pessoas não entendem aqueles números. Por exemplo, eu quero que vocês comecem a falar agora aí sobre a questão dessas nomenclaturas. Por exemplo, as estatísticas de jogo, passes errados, chutes, finalização, os escalos, assistência, essas coisas todas. E aí, como? Os analistas de sistema, né? Como essas pessoas que estão aí fazendo esses comentários, eles podem entender que um passe foi errado. Se o passe foi feito no ponto futuro, né? Talvez o outro não tenha entendido. Não vai tenha tido a leitura. Não vai entender. Leitura, né? Não vai entender, porque se um atleta ele faz um passe no ponto futuro, ele está muito acima da média e precisa saber se o treinador, se a equipe
trabalhou aquela jogada tática, trabalhou aquela situação para poder fazer o passe futuro, né? E além do mais, quando o Cláudio Coutinho falava sobre o passe futuro, era exatamente que não adianta você ter posse de bola trabalhando o tempo inteiro nas laterais. Perfeito. Né? Não entra na vertical, né? Que é nunca procura colocar a bola sempre no ponto futuro, sempre na posição que possa vencer um sistema defensivo. Então, gente... Quebrar as linhas, né? Hoje mudaram as nomenclaturas, são quebras de linhas, né? Quebras de linhas. Tem o jogo apoiado, né? Que tem aquele cara que está... Como é que poderíamos quebrar as linhas se os nossos atletas passaram, em vez de continuar sendo treinados, como eram treinados no sentido de estimular a criatividade, estimular a capacidade, deixar a criação. Aí passar, a robotizar e fazer deles um trabalho forte, como é feito na Europa. Imagine vocês, eu estou falando isso aqui para vocês e para o público, imagine vocês se nós pegarmos os nossos atletas e trabalharmos de forma muito forte, o aspecto tático, o aspecto físico, o aspecto psicológico, o aspecto cultural, né? E aí a gente começar a mudar esse parâmetro, oferecer uma gestão que os treinadores, a equipe técnica tenha toda a liberdade para formar o atleta de verdade e deixar com que ele possa realmente produzir aquilo que ele tem capacidade. Não inibir. Verdade. Tomar decisões, né, professor? É a criatividade, o improviso. Exatamente. Eu vou citar aqui o caso de um atleta, vários e vários atletas que passaram por mim, mas vou citar aqui um atleta. Eu tinha um atleta nos anos 2004, eu comecei a trabalhar com ele, e em 2007, ele já estava, aos 17 anos, ele já estava profissional, né? E 17 para 18 anos. E aí o potencial desse garoto era gigantesco. Gigantesco. Porque ele tinha uma capacidade cardiopulmonar e respiratória fantástica. Aptidão, né? Extraordinária para quê? Muito acima da média. Diferenciado, né? Então ele tinha um potencial que trabalhava dos dois lados. Ele cobrava escanteio e falta com os dois pés. Mobilidade. Direita e esquerda. Driblava com a direita, driblava com a esquerda. Era um finalizador emérito. Domínio de bola perfeito, cabeceio, tudo. E aí o que é que os treinadores, esses falsos treinadores que nós temos aqui no país, lamentavelmente, pegam um garoto desse e faz. Mecanizou. Botou ele como estaca. Ele é um meia atacante. Certo? Um homem livre para jogar pelos todos os lados do campo, pelo meio e por todos os dois lados, e fazer gol. E muitos gols que ele fazia. Aí, quando pensa que não, eu estou vendo esse atleta sendo recuado. Para marcar, para... E aí, o camarada termina botando o atleta para ser um volante. Por quê? Porque o treinador... Um homem que poderia fazer a diferença. Exatamente. Então, o treinador, preocupado com o resultado, diz, esse negão aqui tem um preparo físico monstro, tem um pulmão retado. Vai segurar a onda, vai segurar meu emprego lá atrás. Vai segurar o time, tá vendo? Então, aí, o atleta não cresce. O atleta não cresce, não evolui, e a equipe também não vai evoluir. Então, o que nós pretendemos é implantar esses modelos de gestão, e em breve nós faremos aqui um debate, trazer algumas pessoas importantes para a gente fazer um debate como deveria ser a formação de um atleta, né? Uma formação de uma equipe, para ver se a gente começa a contribuir neste país a fornecer um novo motivo de alegria para o torcedor. Para o torcedor ver jogadas criativas, ver iniciativas, né? Então, criatividade. E começar a introduzir isso no nosso futebol. Então, gente, o papo do nosso futebol é muito rápido, né? Ver que passa numa velocidade tão grande, porque todos nós aqui queremos debater em cima dos assuntos propostos, mas eu queria que você falasse um pouco aqui agora sobre esta condição. Como é que nós poderíamos interferir
na aplicação dos fundamentos nos nossos centros de treinamento, nas nossas equipes, para que esta criatividade possa ser estimulada. O que é que a gente precisa de estrutura para poder fazer com que isso aconteça? Porque há 30 e poucos anos atrás eu já fazia isso. Nós, quando implantamos, nós criamos aquela situação, treinadores específicos para laterais, treinador específico para os meias, para os atacantes, né, para os goleiros. Então, tudo isso foi criado há 30 e poucos anos atrás. Mas só que aqui no Brasil não está evoluindo muito nesse sentido. E aí nós vemos... O pessoal não está vendo dessa maneira, né? Nós assistimos... Estão amputando o poder de criação. Na base. Nós assistimos esse jogo aí contra a Argentina, o retrato fiel disso. Aí o que acontece? Por causa da lei do impedimento, os jogadores concentram tudo no meio de campo, faz aquele bolo terrível, que é um bolo doido. É um bolo doido que as pessoas aqui ficam chamando de sistema. Como é que dá para identificar um sistema ali? Que sistema tem ali, Deto? Que sistema tem ali, Eu estava até observando, viu, professor, dentro da posição que eu joguei, o Danilo, né? Pega a bola, o Danilo, toca pro zagueiro, devolve pro goleiro, joga para frente, pô. É a mesma coisa o meia, ele já tá virado pro gol dele, faz o giro, igual o Neymar. Por isso que eu admiro o Neymar. Às vezes ele é criticado, mas ele gira e vai para vertical, vai para dentro. É criativo, ele vai em cima, pô. Vai criar. Então é diferenciado. O jogador muito brasileiro tá feio de se ver. No futebol ainda mais agora com esse negócio do goleiro jogar com os pés. Qualquer coisa, o jogador tá botando a bola para trás, rapaz. Vai para dentro. Quem me conhece, não foi o Belinho. Mas jogava ofensivo, pô. Jogava pensando na frente. Vai para cima, faz 1-2. Viu, professor Neto? É exatamente isso que eu estou querendo aqui colocar. O que acontece hoje com o futebol brasileiro? Os treinadores passam para os atletas, que têm que lutar para manter um cargo. Certo? E tem que resistir ao resultado. Então, o que acontece? O atleta, eu fico assistindo jogo, às vezes me dá nojo de estar vendo um jogo aqui hoje no Brasil, e que eu vejo a bola indo para um atleta, e ele tem 3, 4 possibilidades de fazer uma ação ofensiva, mas ele faz a defensiva. Ele tem medo, Deto. Ele tem medo da impressionante. E ele sabe que se ele errar, vão cobrar forte dele, ele automaticamente faz a opção de quê? Tocar a bola do jogar para trás. O caso que eu estou falando do Danilo, pô. Joga para frente, pô. Então, o que eu quero aqui de vocês é o seguinte: como nós vamos fazer, para que nesse nosso modelo de gestão daqui para frente, a gente possa mudar esse quadro, formar o atleta... Não, sem dúvida, professor, mas eu vejo também, viu, professor? Foi aquilo que nós debatemos lá na Granja, lá, falando lá com os responsáveis, os gestores ou presidentes, dirigentes, têm que sentar na cadeira também para ter o mesmo pensamento. Não são todos que têm esse pensamento seu, como um presidente, como um gestor, entendeu? Que vai entender que nós temos que trabalhar com os treinadores, dar condição, tempo para que eles possam executar as tarefas e o trabalho e vir os resultados. Porque a cultura do futebol qual que é? A imprensa, perdeu 1, 2, o presidente fala, vixe, a imprensa tal, vou mandar esse cara embora. Quer dizer, tudo vem lá então não depende só dos treinadores, depende de quem dirige lá de fora, os dirigentes também. Com a mesma filosofia, por exemplo, do seu clube aí. Tenho certeza que você vai ser uma equipe formadora de grandes jogadores, que pensam grande, futebol de improviso, criativo, jogado para frente, para sair vários jogadores, que vai sair para a seleção. Com essa mentalidade, eu já estive no vestiário conversando com os atletas, que naquela oportunidade estavam lá uns 2 que foram para a seleção. Estava o Fred, esse que está no Fluminense aí. Eu falei, aqui vai sair jogadores de seleção brasileira. Então nós temos que pensar grande, o próprio profissional tem que pensar grande. Embutir na cabeça deles que é possível. Naquele momento, os caras é um insano. Que nada, e os caras estão milionários. Chegaram a um apogeu, e assim é as condições. Porque o futebol brasileiro, quer queira, quer não,
Nós não temos mais aqueles joguinhos de rua, né, de meia, que não tinham regras estabelecidas, né? E jogava, não tinha número, não tinha tempo. À noite, o cara estava ali com aquela bolinha jogando um contra o outro, e jogava, e vai criando, e driblando, tudo ali. Hoje não tem, é o salão que está fazendo essa parte, o futebol de salão que está salvando para sair alguns jogadores. Então, muita coisa tem que ser repensada e mudada no futebol brasileiro, né? A mentalidade dos dirigentes, dos gestores, os profissionais do futebol estudarem, fazerem os cursos, né? Principalmente esse garoto aí que está aí, novo aí, eu queria estar na idade dele, pô, para fazer a educação física, fazer todos os cursos possíveis. Eu estou fazendo, em 60 e pouco, eu estou estudando, pô. Ele tem acesso a palestras, olha essas palestras hoje aqui, olha a live de hoje, é só ele pegar um papel e uma caneta, começar. Nós não tínhamos acesso a isso, né? Nós não tínhamos acesso. Porque até o final dos anos 90, nós não tínhamos isso. Nós temos que, como profissionais, né, que somos formados, né, curso superior, e tem a facilidade, né? Uma coisa, eu vou ouvir uma palestra, um curso aí de um médico, eu tenho que entender, pô, se eu for levantar um prédio, eu tenho que conhecer matemática, cálculo, né? E qualquer um hoje está entrando no futebol, sem se preparar, sem ter suas licenças, e se dizendo treinador. É completo. Eles ficam criticando, às vezes, aí a CBF Academy, mas eu vejo por um outro lado, né? Até esse curso meu aí, você fez, né, professor? Está mais adiantado aí. É uma coisa que você coloca um dinheiro, mas vem o resultado vem depois, pô. Você não está gastando, melhor você em tá todos os aplicando. aspectos. É um investimento em você. É um patrimônio. Você é seu patrimônio. Eu falo sempre isso. Lógico, você é seu patrimônio. Eu me sinto tranquilo de debater, de conversar com todo respeito e humildade com qualquer nível de profissional, de esquema tático. Verdade. A gente estuda, né, professor? E tem a prática. Existe o jogador, foi preparador. É a teoria, a prática. A teoria tem que andar com a prática. A ciência, é verdade, isso é verdade. Precisam andar juntas no futebol. Eu tive um ótimo professor, né? Foi um treinador, até ele é tricampeão do mundo. Não sei se vocês devem conhecer, o Júlio César Leal. Eu trabalhei com ele. Grande Júlio César Leal. Gente fina, meu amigo, muito amigo meu. Foi campeão da Copa do Foi campeão do Nordeste com a América de Natal, Júlio César Leal, não foi? Foi, pô. Ele tem muitos amigos lá, ele falou para mim. E aí, ó, esse mesmo. Em 93 ele foi campeão do mundo, né? Tricampeão, né? Tinha o Dida, tinha aquele Jardel, vários jogadores, né? E o professor, ele falava muito comigo, então ele tinha uma confiança muito grande, né? E a fidelidade. Hoje eu gosto dessas Ele é da mesma linhagem do Valdemar Lemos. Pessoas íntegras, pessoas do bem, sérias. Pessoa íntegra. E ele trabalhou com o Zagallo, com o Parreira. Eu fui muitas vezes lá no Rio, ficava lá com eles lá. Quando via, eu estava batendo nas minhas costas. Era o Parreira. Isso que o professor falou. Então, são pessoas estudiosas. Você vê que a Copa de 70 não foi de graça. Você vê quem que eram os preparadores físicos. Chirol, Parreira, Cláudio Coutinho. Vai vendo bem. Foram antes. Tinha altitude. E aí, se nós falarmos daquele sistema tático daquela seleção, Zagallo já colocou o Rivelino ali voltando. O Tostão e o Pelé eram como um Neymar, uns meias, mas que chegava na frente, né? O Jairzinho, altamente agudo, aquelas bolas na diagonal do Gerson. Carlos Alberto apoiava, o Everaldo ficava um pouco mais segurado. Então, olha aí, ó, quantos anos, 50 anos, aí os caras criticavam o Zagallo, cara, o maior campeão do mundo, como jogador, como treinador, como coordenador, e um cara humilde que eu tive no Rio. Tirei foto lá com ele, abracei, uma atenção, um carinho. E professor, naquela época, nós não temos. Naquela época, as bolas eram pesadas, quando elas molhavam peso a mais. Só que naquela época já tinha a ideia de se formar jogadores na base. Sabe? Aquilo que nós estamos debatendo. O produto de tudo isso que acontece hoje são os defeitos lá na divisão de base. Os clubes profissionais hoje, eu vejo alguns clubes da Série B, da Série C do brasileiro, que tem jogadores da base de qualidade, nível de titularidade, mas mas hoje tem um grande lance no futebol chamado executivo de futebol. Eu vou polemizar um pouco o nosso debate.
Jogam aí já aqueles entra numa jogadores, outra área, né? Entendeu? Para Sim. não só superficial. Jogam aqueles jogadores que o executivo de futebol traz para o clube. Mas na divisão de base do clube tem jogadores que, entre aspas, estouraram, estão no profissional, têm qualidade de jogar e não jogam. Eles emprestam esses jogadores, mas jogam aqueles jogadores que não têm qualidade, que os executivos de futebol... Tem que jogar o melhor, meu amigo. Sabe? Tem que jogar, tem que jogar o melhor. Você vai chegar num clube, lógico, você vai ter a formação do plantel, você tem que ver se tem jogadores emprestados, se amadurecer. Eu só polemizei um pouco, mas é uma realidade do futebol brasileiro. É uma realidade. Então, professor, tem muitas variáveis. Então, feliz de quem vai trabalhar com o Nery, um presidente, um gestor, com visão ampla. Professor Deto, professor Fernando, é exatamente sobre essa realidade, né? Que o treinador, como vocês dois profissionais com a formação muito bem feita, né? Muito estudada, muito preparados para poder seguir a carreira de treinador. E aí, de repente, o maior obstáculo que vocês encontram é quando chegam em um clube e que é contratado, mas que lá vocês vão encontrar um elenco de atletas e uma estrutura de montagem daquela equipe feita de forma muito variada, né? Com muitas interferências. Então, são interesses, né? São atletas de grupos de empresários, são atletas de diversas... A diretoria e a direção não falam a mesma linguagem, né? Então, vocês encontram esse grande obstáculo. Porque o que acontece? Eles querem o resultado imediato. Aí vocês chegam lá, pegam um elenco, às vezes com 30 atletas. Querem que os jogadores deles jogam, né? Com 30 atletas. O melhor. E comigo jogam os melhores. Eu já passei por isso aí. Falei com o Nery. O Theo estava lá comigo. Ninguém sabe como fazer isso, né? Porque realmente o torcedor, ele está preso ao que veicula na mídia, que veicula na imprensa. Então, eles não querem saber o que aconteceu durante uma partida. Eles querem ver o resultado lá. Qual foi o resultado do jogo? O time perdeu? E, não quer saber o que foi que aconteceu, errado, né? Então, gente, nessa conjectura, Fernando e Deto, é que nós temos que, no caso vocês, por exemplo, tem que fazer das tripas coração, né? Para poder adequar um time desse, escolher, fazer essa seleção e colocar em campo aquilo que há de melhor para vocês, no contexto de vocês. No conceito do treinador. Como é que a gente pode realmente mudar isso se não for um trabalho muito mais amplo? Então, a criação do programa aqui é exatamente nesse sentido. A gente provocar esses debatermos isso, né? Provocar esses debates, trazer os profissionais sérios para conversar aqui, e em breve nós estaremos trazendo também os gestores. E aí, para passar a ideia de gestão... Passar a ideia de gestão... Para que a gente possa realmente construir um futuro melhor. Modelo, né? Um modelo melhor. Então, bom, né, para o futebol brasileiro. Né? Agora, o que nós pretendemos é o seguinte: no Itaparica Esporte Clube, com certeza, será um modelo totalmente diferente do que existe hoje em nosso mercado, né? Totalmente diferente. Porque lá... eu digo, professor, por exemplo, hoje o treinador está ganhando, eu dou exemplo português, ele está até de fora, eu não sou radical quanto a isso, né? Ele chegou jovem aí, sem, vamos dizer, resultados expressivos, né? Até a CBF acadêmica eles estão pensando, porque nós, para trabalharmos lá fora, eles exigem, né, 5 anos, tal, e esses profissionais entram aqui com facilidade. Falaram que o último foi o Abel, né? Que, por exemplo, ele não tinha 5 anos de clube lá. Nós até debatemos isso no nosso grupo lá de Licença Pro, o qual tem Rogério Ceni, Guto Ferreira, Dorival Júnior, Cuca, nós até debatemos sobre isso. Nós queremos o mesmo espaço que se tem no nosso país. É lógico. Tem porque nós somos o futebol pentacampeão do mundo também, nós temos valores.
Portugal lá tem uma escola extraordinária de formação de treinadores, mas o Filipão levou Portugal em quarto lugar, o Otto Glória também, tempo do Eusébio, né? Então, tem que respeitar o futebol brasileiro e os treinadores. Então, nós temos que estudar bastante. Deixa eu responder aqui uma pergunta aqui de um nosso amigo, Javani Peixoto. Ele está colocando aqui que o filho dele faz escolinha de futebol desde os 4 anos de idade, né? E que agora está chegando aos 16. Ele está perguntando se o filho dele vai ter uma oportunidade lá no Itaparica. Com certeza ele terá, tá vendo? Com certeza ele terá. Portas abertas com seriedade. Agora, quem vai jogar é ele, tá vendo? Isso. É ele que vai correr. Ele que se escala. Ele que vai correr com as pernas dele, ele que vai lutar com as forças que ele tem, e sendo aprovado por esse grupo maravilhoso que nós estamos montando lá, ele com certeza vai. Nós estaremos lá abrindo todas as portas para todos eles. Quem escala jogador é ele, não é treinador, não. Jogador se escala, com trabalho. Então, para terminar aquele pensamento meu lá, que eu estava tocando no Abel aí até ele falou, poxa vida, agora o Palmeiras está com 6 vitórias consecutivas, né? Já estava entrando em pânico. Falou, pô, o cara perde, não vale nada. Aí começa a ganhar um puta treinador. Futebol então, os dirigentes têm que saber medir a capacidade né, do treinador, se dentro do clube, se é aquilo que ele espera, né, as características do treinador, né, no caso, o senhor quer formar a base. Então tem que ser um treinador que tenha coragem de colocar jogadores novos, né? É uma série de fatores, né, professor? O grande lance é que o jogador na base ele vem com a destreza dele. Cabe aos treinadores da base aprimorarem essa destreza do... Desenvolver as potencialidades, né, professor? A potencialidade desse às vezes até numa conversa. Olha, eu já tive várias. Por exemplo, eu tive aqui no Rio Preto aqui, o time não estava ganhando, rapaz. Você vê como que é o posicionamento. 4-4-2 e não dava assim. Eu falei, pô, vou botar 3 zagueiros, o time está a ganhar. E jogadores novos, lancei jogadores novos, sangue novo. É uma coisa incrível, rapaz, a resposta que o futebol às vezes dá para você. Então são muitas variáveis, e principalmente jogadores novos, eles querem, têm vontade, têm potencial. Aí você acredita, os caras vão lá e mostra muito mais que o cara que é experiente, que não acredita no futebol dele. Então é uma série de fatores, né? Professor Beto, professor Fernando, e nosso público aí, eu sei que nós já estamos no caminhado horário, né? Já estamos às 21h28. Parece que começou agora o programa. O tempo passa voando. Mas aí, se for possível a gente continuar um pouquinho mais, a gente adianta um pouquinho mais aqui o programa, né? E aí a gente vai fazer as considerações finais e o encerramento, né? Mas antes eu queria colocar só um ponto aí, quando fala sobre a questão do atleta, né? Aqui em nosso país, devido a essa questão tão forte do produto mercadológico, um atleta, às vezes, ele não está preparado para dar o próximo passo, mas ele faz um lance, às vezes até casual, e de repente já é colocado pela mídia como um craque, como um grande atleta. Isso é muito triste, e a gente tem que falar para essas pessoas, isso é ilusão. O que vai construir um grande atleta é o trabalho diário, é ele vencer todo dia uma etapa. Eu costumo falar... humildade acima de tudo, né, professor? Eu costumo falar o seguinte, o jogo mais importante, a partida mais importante na vida do profissional do futebol é sempre a próxima partida. Perfeito. Nunca você vai se preocupar com outras partidas. A mais importante da sua vida é a próxima partida. Então, gente, com essas considerações, eu quero aqui colocar para vocês e para o público, lamentavelmente o tempo passa muito rápido, já são 9h30 da noite, e eu gostaria muito de fazer algumas colocações aqui, alguns agradecimentos,
para que esse nosso programa ele possa crescer cada vez mais e a gente poder proporcionar ao público com esclarecimentos, com conhecimento sobre o esporte, conhecimento sobre o futebol e todos os outros esportes. O Itaparica é um clube esportivo onde nós pretendemos, em breve, estarmos com as equipes representativas a nível nacional, no basquete, no voleibol, na natação, no futsal, no atletismo, no handebol, todos os esportes nós queremos ter equipes representativas a nível nacional. E para isso nós precisamos dos parceiros, dos investidores que acreditam nesse projeto sério, que acreditam que é possível sim a gente construir toda essa estrutura lá naquela maravilhosa ilha de Itaparica. Então eu quero aqui agradecer a todos esses que estão nos apoiando, nos trazendo esse incentivo e fazendo com que, com fé em Deus aqui, a partir do que essa pandemia nos permita retornar aos trabalhos, retornar às atividades, a gente possa realmente recomeçar esse nosso trabalho com toda a força e colocarmos em destaque o Itaparica Esporte Clube. Então eu quero agradecer aqui muito em nome das pessoas que estão realmente contribuindo, fazendo com que a gente fortaleça essa nossa prática. Então, o nosso presidente da Federação Baiana de Futebol, o nosso Ricardo, o nosso diretor lá da Sudesb, Vicente Neto, nosso Simval Vieira e todos os membros que acompanham aquela Sudesb lá, né? E o esporte no estado da Bahia passa pela Sudesb. Então, nós do Itaparica Esporte Clube, nós temos que estar alinhado com todas essas estruturas, com todo esse funcionamento. Então, já parabenizo a Federação Baiana de Futebol e também todas as federações. Tivemos aqui no programa já a presença do presidente da Federação Baiana de Basquete, a presença do presidente da Federação Baiana de Vôlei, e em breve nós teremos também a presença dos presidentes dos outros esportes, né? Das federações dos outros esportes, e assim a gente está buscando sempre o esclarecimento, buscando levar para o público a informação de como funciona o esporte, né? E então, nesse momento, é essa a minha gratidão e que também nós teríamos muito que debater. O tema de hoje é um tema realmente muito polêmico, né? Que falar de sistema de jogo, falar de modelo de jogo é realmente de uma complexidade grande. E nós trazemos dois profissionais, dois treinadores com esta competência toda e que o tempo fica curto para a gente debater. Mas nós estaremos sempre ampliando esse debate, trazendo profissionais, vocês de novo, outros profissionais também que possam debater com a gente. E aí nós estaremos, sim, construindo uma grande rede para alavancar, para levantar esse esporte aqui no nosso Brasil, né? E mostrar para a sociedade, principalmente para o torcedor, que é possível, sim, fazer um esporte sério, um esporte bonito, alegre, que o atleta joga por amor, joga com toda a dedicação, que não vai existir a prática do antijogo, né? Vamos lutar de todas as formas para evitar o antijogo, que destrói completamente o esporte. O esporte é para vencer e fazer que a vitória seja em levar o outro a crescer, e não ter o adversário como para derrotar o adversário, destruir o adversário. Não, nós vamos vencer com os adversários. Os adversários serão nossos parceiros e nós estaremos vencendo junto com eles. Então, dentro desse princípio, é que nós estamos construindo esse trabalho, construindo esse projeto. Então, nesse momento, eu passo a vocês agora que façam as considerações finais. Inicialmente, eu peço ao professor Deto que faça as suas considerações finais, seus agradecimentos aí as suas colocações, e em seguida o professor Fernando, para a gente encerrar mais um programa Quinta do Esporte. Tá bom? Tá bom, Nery, eu agradeço, né, de coração a fazer parte aí desse debate, né, com o senhor, com o Fernando, né, e a gente só tem a ganhar com isso, a crescer, ganhar conhecimentos, né, são experiências diferentes que faz com que a gente fique mais, com mais capacidade, né, de conhecimento e de troca de informações, né, um network
Então, é aquilo que eu falo, o senhor acabou de dizer aí, né? São princípios que nós temos que, a ética, a cidadania, né? Formar homens, né? Acima de tudo no esporte, né? E essa contribuição, esse entrelaçamento aí do desporto, de várias, vamos dizer, o basquete, o vôlei, todas essas, esse desporto, né? Todas essas que possa se desenvolver bem em nosso país, principalmente o futebol, que o pessoal está muito preocupado, né? Nós estivemos lá na Granja debatendo e o pessoal está muito preocupado com o Brasil. Você vê depois desta Copa, aí, em termos de América do Sul, nós estamos ainda, né? Bem, agora quando você vê uma Bélgica jogar, uma Inglaterra, uma Itália, a gente já fica meio temeroso, uma Alemanha, né? Então nós temos que tomar cuidado aí com a formação dos nossos futuros jogadores de seleção brasileira, né? Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço de coração e me sinto orgulhoso de fazer parte desse debate aí, viu? Beijo no coração aí, Nério, Fernanda, a todos que tiveram a paciência de estar nos ligados aí, conectados aí, viu? Um abraço a todos vocês aí. Um ótimo final de semana aí. Valeu, Boa Deto. noite. Obrigado, hein? Professor Fernando. É uma satisfação. Eu parto do princípio que todos que fazem parte de uma comissão técnica precisam ser gestores de pessoas. Eu tenho aí o Adriano Dantas, que além de ser um treinador de goleiros, ele é um gestor de pessoas. Meu auxiliar, o Guto Carvalho, que é um gestor de pessoas também. Então, é importante que um staff não tenha só o treinador como gestor de pessoas, e sim o corpo técnico todo. E deixar bem claro, gente, o futebol, a iniciação que vai fazer a diferença aqui em cima no profissional. Trabalhando com cidadania, com respeito ao próximo, com um acompanhamento de um corpo técnico, com uma área nutricional, com uma área pedagógica, entendeu? Com uma assistência global, uma assistência macro, de ter gestores profissionais que militaram pelo futebol, como o Nery hoje, professor de educação física, educador, como nós três somos aqui também. Hoje ele é um gestor de pessoas, um gestor de clube, entendeu? Então, o importante é se capacitar. A ciência, o esporte, a teoria, a prática e o desporto como um todo. Esse é o grande lance. E lá atrás, se preocupar com o trabalho repetitivo na formação dessas crianças, desses adolescentes, para que se tenha um futebol profissional melhor no Brasil. Porque se nós continuarmos com essa tônica, o Brasil só vai ganhar uma Copa do Mundo daqui a 30 anos. Nós estamos atrás, muito atrás do futebol europeu. E muitas coisas que acontecem, a imprensa mascara, mente, engana no Brasil, sabe? Então vamos buscar informação, vamos buscar estudar. A Europa está na frente, por quê? Porque tem disciplina, porque estuda, porque os jogadores têm uma disciplina tática, mas não são robotizados nas bases. Então, cabe a nós que somos profissionais éticos, que temos moral e somos educadores, fazer um mundo melhor dentro do esporte que nós militamos e em todos os desportos. Então, nós que somos educadores, pessoas sérias, nós temos esse dever de cidadania e de esporte. Eu agradeço ao Deto, o grande Deto, tudo de bom para você. Foi mais uma noite de aprendizado. Ao mestre Edson Nery, o qual eu tenho reverências extremas a ele, que foi nosso mestre no início da preparação física na Bahia, foi a nossa base para tudo que nós somos hoje no futebol. E agradecimento a esse público maravilhoso que nos acompanhou e com certeza todos nós vamos sair daqui hoje um pouco melhores. Valeu, Deto, valeu, Fernando. E minha gratidão eterna a todos que estão aqui conosco e que Deus nos conduza até o próximo programa, na próxima quinta-feira, com um grande tema que nós vamos estar aí debatendo. Um grande abraço a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado.